Bom dia a todas e todos. Essa mini vídeo aula é para subsidiar vocês do curso de Teoria 1 da Educação à Distância da Faculdade de Letras a respeito da questão da função da literatura ainda. É uma expansão da discussão que nós começamos na primeira aula síncrona, na segunda aula síncrona, mais precisamente, expandir essa discussão da função literária aproveitando dois textos de Todorov. Um é o texto Que Pode a Literatura, e o outro é a literatura, a comunicação inesgotável. São textos que fazem parte do livro A Literatura em Perigo. Então, esse texto vai ser importante para expandir outras funções que não foram debatidas mais profundamente no capítulo do René Welleck e do Austin Warren. O Todorov começa com exemplos, ele começa a teorizar a partir de exemplos da história literária. E o primeiro que ele cita é o exemplo da leitura, ele parte sempre da leitura. Da leitura feita por um filósofo chamado John Stuart Mill, de uma coletânea de poemas de Wordsworth. Aos 20 anos, nos informa Todorov que John Stuart Mill conta que ele estava passando por um período de profunda depressão, completa desistência de viver, vivendo apenas mecanicamente. E aí, quando ele se depara com essa coletânea de textos de Wordsworth, a vida dele muda completamente e ele passa não só a recuperar o interesse intelectual, o interesse pela vida, pelos aspectos mais transcendentes da vida, mas ele também renasce para a própria relação cotidiana com os outros seres humanos, com a vida do dia a dia. Então, é um exemplo que Todorov cita da literatura como salvação, né? como cura da melancolia. Então, a literatura teria também uma dessas funções. É claro que é um exemplo da intelectual também muito importante para o século XIX. O filósofo John Stuart Mill, ele foi filósofo inglês, importantíssimo para o século XIX, inclusive com um pensamento filosófico muito avançado. E o fato de, aos 20 anos, ele ter passado por essa experiência literária que praticamente provocou uma transformação profunda na sua vida, é um dos exemplos que Todorov aproveita para refletir teoricamente sobre essa função da literatura. A literatura teria, portanto, um caráter medical, ela tem um caráter de cura, né? Isso mais adiante, com Freud e depois com Gilles Deleuze, que é um filósofo pós-estruturalista, podemos chamar assim, está instalado um debate entre a questão de se o escritor seria médico ou neurótico, né? Freud se preocupou muito com essa questão terapêutica, foi ele o criador da psicanálise, da cura da alma. E ele vê, principalmente num texto chamado Caminho para a Formação dos Sintomas, e Escritores Criativos e Devaneio, ele reconhece a centralidade da literatura para a construção da psicanálise e, ao mesmo tempo, ele vê na literatura um campo totalmente especial, diferente do neurótico comum. Mas, para Freud, a literatura, o escritor ainda é um neurótico, né? Há um poeta norte-americano, que diz que os escritores deveriam ser neuróticos até onde eles pudessem aguentar. Então, essa questão medical para Freud ainda é muito limitada. É somente com Deleuze que, filosoficamente, teoricamente, vai ser reconhecida a qualidade do escritor como médico, né? O escritor, Deleuze afirma que o escritor não é apenas
neurótico especial, mas ele é o próprio clínico da sociedade. E aí ele avança um pouco em relação a Freud. Há outro exemplo que Todorov cita, e é de uma prisioneira em Paris, né, na época da Segunda Grande Guerra, depois da invasão nazista na França, e a experiência dela com a leitura. Ela foi vítima daquele decreto alemão, na época do nazismo, chamado Noite e Neblina, né? Nacht und Nebel, um decreto de Hitler, obrigando que as pessoas que apresentassem algum risco para o nazismo fossem presas em lugares remotos, desconhecidos. E essa mulher, a Charlotte Delbo, ela está em Paris presa e não tem direito à leitura, mas ela, com os fios do cobertor, ela tece um cordão e ela pode apanhar livros da prisioneira que fica abaixo da cela dela e consegue retirar livros da biblioteca. Então, a primeira experiência da Charlotte Delbo é com o escritor francês Stendhal. Então, ela vai conviver com esse personagem do romance de Stendhal, escritor maravilhoso, francês, e ela vai, de algum modo, superar essa situação opressiva que ela está vivendo na prisão. Os dois escritores que vão ser fundamentais no processo de libertação de Charlotte Delbo são Stendhal e Molière. Molière, que é um personagem chamado Alceste, do livro O Misantropo. Bom, o próprio Todorov, ele se coloca também dentro da teorização. Ele é um teórico que, sobretudo nessa última fase de teorização dele, ele foi um grande pensador estruturalista, crítico literário, teórico, formalista, estruturalista, mas a última fase da produção intelectual dele foge muito dessa linha de trabalho e ele vai se inserir dentro do próprio texto. As teorizações de Todorov modificaram muito nos últimos anos. E ele se coloca como uma das personagens também a exemplificar a forma como a literatura seduz o leitor. Ele é um dos seduzidos, e no caso ele cita a obra de Dostoiévski, né? Ele se sente caminhando com os personagens de Dostoiévski em São Petersburgo. E aí, nesse processo de identificação, nós encontramos também um caminho pelo qual a literatura exerce uma das suas objetivações do espírito humano. A função que ela exerce socialmente a partir do seu contato, da empatia que o leitor entretece com o texto literário. Eu teria que aí citar três grandes pensadores que são fundamentais, Nietzsche, Freud e Marx, porque eles são exemplos do potencial, da potência epistemológica da obra literária. A literatura passou a ter uma centralidade nas ciências humanas. Ela passou a ser assim, um ponto de referência para abalar o pensamento, inclusive da metafísica ocidental. O primeiro é Nietzsche. Ele faz toda uma reformulação da filosofia. Nietzsche percebe o esgotamento do pensamento racionalista, filosófico, começado com Sócrates, Aristóteles e Platão, e ele realmente faz uma revirada, nós chamamos os abalos da metafísica ocidental. Para que ele preenda essa tarefa, ele vai lançar mão de quê? Ele vai lançar mão da poesia, e vai lançar mão daquele período em que havia uma certa relação paradisíaca entre a poesia e o pensamento. A poesia e a filosofia foi exatamente o período pré-socrático. Com Platão, a gente já vê a discussão da briga entre poetas e filósofos. E Nietzsche concebe esse esgotamento do pensamento ocidental, da forma de pensar ocidental, exatamente
por ter a filosofia seguido um caminho muito racionalista e ter se afastado da poesia. Então, ele vai recuperar a poesia dos filósofos pré-socráticos. E aí, uma das obras fundamentais, tanto para a filosofia como para a literatura, é a obra Assim Falou Zaratustra, que é uma obra de filosofia toda escrita de forma poética. Ele rompe com essas fronteiras e, de algum modo, ele faz renascer e recrudescer a força da poesia. Isso é mais uma prova da potencialidade do literário no pensamento filosófico, em relação ao pensamento filosófico. Freud é fundamental porque toda a base da psicanálise é constituída pelas reflexões que Freud faz a partir da arte em geral e da literatura. Os próprios termos cunhados para a ciência psicanalítica são provenientes da tradição literária, como o complexo de Édipo, por exemplo, o complexo de Eletra, tirados da tragédia grega. Freud reconhece isso, reconhece o valor que a literatura tem na constituição da psicanálise. Então, isso é mais um elemento comprobatório do caráter, da potencialidade, do poder que a literatura tem dentro do conjunto das ciências humanas. E Marx, que vai fazer uma grande revirada com seu materialismo dialético, também não fica muito afastado da literatura. O próprio Marx, no início da sua carreira, escreveu poemas, escreveu peças de teatro. E, embora a sua produção não seja muito vasta sobre a literatura especificamente, o próprio discurso marxista está muito permeado no seu estilo, na sua forma de organização, pela influência literária, de modo a se constituir mais adiante uma estética marxista e uma linhagem de abordagem teórico-crítica a partir do pensamento de Marx. Então, esses três nomes são fundamentais para a teoria que vai se instalar, a teoria da literatura no século XX. E são comprobatórios da potência do literário, a função social, filosófica da obra literária. Então, há um pensador norte-americano chamado Richard Rorty, esqueci de colocar o nome dele aí, mas é Richard Rorty, R-O-R-T-Y, que faz uma reflexão sobre a função do literário, e ele diz o seguinte, que a função do literário não é primordialmente conduzir os leitores, a comunidade de intérpretes, à verdade e ao conhecimento. A literatura não seria, assim, uma espécie de remédio para a nossa ignorância, mas ela seria uma forma de correção do nosso egoísmo. A literatura como correção do egocentrismo. Isso tem muito a ver também com o pensamento de Rousseau, quando ele coloca lá no estudo sobre a desigualdade, a questão da piedade natural. Vamos encerrar essa videoaula com esse tema da piedade natural, apresentada pela poesia. Né? A piedade natural, que é aquela piedade que faria parte naturalmente da condição humana, é, de fato, o que busca a literatura. Não acrescentar informações, conhecimentos, nem ampliar, talvez, a nossa dimensão cognitiva, mas reduzir nosso comportamento egocêntrico. De algum modo, curar um pouco a humanidade do seu narcisismo. Né? A literatura viria como uma espécie de compreensão ampliada do mundo em que nós vivemos. Cada indivíduo precisaria ampliar a sua visão desse mundo para, então, ter uma relação mais saudável, mais produtiva com o outro. No segundo texto, que é exatamente o que trata da comunicação inesgotável, o
Todorov retoma mais um exemplo da história da literatura, que é uma correspondência entre a escritora, embora esse nome George Sand seja um nome meio masculino, e Gustave trata-se de uma escritora, e o escritor francês Gustave Flaubert. Na realidade, George Sand é uma mulher, né? E o nome dela, olha, autêntico é Aurora. Uma mulher muito especial e muito controvertida para o século que viveu. Ela teve que inventar esse pseudônimo para poder se tornar, para poder ter o seu lugar na história da literatura, porque se ela escrevesse como mulher, talvez tivesse sido totalmente ignorada. Então, o Gustave Flaubert é um autor, entre aspas, classificado do período realista, famoso pela publicação do romance Emma Bovary, um romance que também foi um escândalo para a época, ele chegou a ser processado, foi levado ao tribunal, mas foi inocentado, e o tornou famoso, né, esse romance. É considerado um romance imoral. E George Sand era uma mulher também muito avançada, ela casou com um barão, ela tem o título de baronesa, duquesa, e ela, acho que foi a primeira mulher do mundo ocidental a se divorciar, numa época que não se ouvia essa palavra não existia, né? E teve um longo caso com Chopin, o músico Chopin. Ela se correspondia com Flaubert e ela fazia críticas. Ela tinha ela muito inconformada, porque ela o conhecia pessoalmente e ela ficava um pouco impactada com o fato de que aquela grande figura humana, como Flaubert, que era permeado pela bondade, pela proteção, pela grandeza humana, se ausentasse totalmente do texto dele e fosse totalmente realista. Então ela dizia para ele o seguinte, citado aí do texto de Todorov: você provoca desolação e eu consolação. Enquanto a Jorge Santos se colocava no próprio texto, ela se fazia presente como autora do texto e ela tinha um prazer de viver muito intenso. Ela, como ela dizia, viver inocentemente a vida como ela é. Uma relação muito forte com cada minuto que ela vivia, com o presente. Gravitar em torno da vida, como ela dizia. O Flaubert tem um temperamento contrário. Ele sempre dizia, sempre me esforcei para atingir a alma das coisas. Então ele tinha essa preocupação com a busca da verdade. Né? Mas ele confessava para a amante dele, Louise Collet, a vida só é tolerável sob a condição de não se estar nela. Ou seja, ele tinha ódio da vida. Ele vivia a vida, mas ausente dela. Então, eram dois temperamentos diferentes que se correspondiam, se entendiam, mas ao final e ao cabo no texto de Todorov, vocês vão ver que ele conclui que se trata de um desacordo apenas aparente, que são caminhos, trilhas diferenciadas, mas que chegam ao mesmo final, que é a busca da literatura pela compreensão do outro. E aí ele vai entrar no final desse texto com a questão do ensino da literatura, que é uma coisa muito importante para vocês que vão se tornar professores de literatura. Depois de ter passado por muitas fases, Todorov chega a essa conclusão que a literatura do nosso tempo está muito sendo ensinada, e aí ele situa mesmo a literatura na França, no caso francês, mas acho que isso pode se estender para outras nacionalidades. O conselho que ele dá é que a literatura na escola o ensino da literatura na escola não deve ficar restrito à aplicação de conceitos recém-introduzidos de linguistas ou teóricos. Então, isso tem se tornado o ensino da literatura bastante enfadonho e desinteressante. Não é por acaso que esses dois ensaios, esses dois capítulos, estão incluídos no livro intitulado A Literatura em Perigo.
Talvez essa forma de ensinar muito tecnicizante, sobretudo no ensino básico, ensino fundamental, médio, fundamental, tem afastado por demais os estudantes da literatura. Nós devemos lembrar sempre que a literatura não é apenas uma matéria a ser ensinada na escola, mas ela é, sobretudo, uma arte. E limitar não significa esquecer totalmente os conceitos teóricos, as questões técnicas. É preciso introduzir alguma coisa nesse sentido, mas não se pode reduzir a um ensino esterilizante, tecnicizante dessas regras, como se a literatura fosse apenas um receptáculo de teorias e de conceitos críticos a serem aplicados nos objetos. Então, o que ele recomenda é que o professor deve trabalhar com as obras, fazendo com que elas abram caminhos para o acesso ao sentido. O professor é esse mediador. Daí a teoria como o caráter voraz também da literatura e da teoria, né? O caráter demoníaco, demônio no sentido de anjo da guarda, aquele mediador. Professores precisam ser anjos da guarda das obras literárias, são demônios das obras literárias. Não tem os demônios da garoa em São Paulo, então nós seremos os demônios da literatura. Vamos abrir acesso ao sentido das obras, porque é esse sentido das obras que nos oferece conteúdos enriquecedores para a mudança, para a formação ética dos nossos estudantes. Aí ele cita, dá como exemplo, esse grande crítico norte-americano, claro que é um exemplo muito pesado para nós, mas é o exemplo dele, de Todorov. Quando vocês tiverem tempo, algum momento, vocês devem ver por que Todorov escolheu Joseph Frank. Essa obra tem 5 volumes, né? E ele escolheu um volume, são 5 volumes sobre Dostoiévski. Ele escolheu um, que foi traduzido para a língua francesa, e ele acha que esse trabalho do Joseph Frank é maravilhoso porque ele vasculha vários aspectos. Ele não exclui a biografia do autor, ele não exclui os rascunhos deixados pelo autor, e, ao mesmo tempo, ele não exclui também a questão formal e a questão estruturante da obra, as questões técnicas. Ele não ignora nada disso, mas ele não transforma o estudo dessa obra num estudo enfadonho e desinteressante. Pelo contrário, pelo menos isso é uma obra que atraiu muito, seduziu muito o Todorov. É preciso que vocês encontrem, antes de entrar na sala de aula, exemplos dos quais vocês possam se basear para trabalhar com o ensino da literatura, que é uma dimensão importantíssima na mediação, na função literária. A função literária precisa dos críticos, precisa dos teóricos, precisa dos professores, para que ela se realize na sua totalidade. Muitas vezes a culpa não é do autor, a culpa não é da obra, a culpa é, sim, do professor ou da professora. Então, é uma responsabilidade muito grande o ensino de uma arte como a literatura. Ele cita aí a abordagem genética, porque a abordagem genética é aquela que parte do processo de criação da obra, que é um trabalho que o Joseph Frank desenvolve, e que vai ajudar na constituição progressiva do sentido dessa obra. É um exemplo que ele dá. O mais importante é que vocês encontrem um exemplo de crítica sobre um autor que vocês amem. É muito importante que vocês escolham autores que vocês amem, pelos quais vocês são apaixonados. E descubram críticos e teóricos que foram bastante generosos, que foram competentes também ao trabalhar com esses autores, para que vocês se formem nesses autores e nesses críticos, de modo que vocês se tornem grandes professores, no sentido de fazer com que os estudantes voltem a gostar, a amar a literatura.
e ela possa também abrir possibilidades, inclusive de enriquecimento intelectual de pessoas que não vão necessariamente ser homens ou mulheres de letras. Então, nós estaríamos falando do caráter pedagógico do discurso literário. O próprio Flaubert tem um livro chamado Educação Sentimental. É a educação pelos sentidos, a educação pela emoção. O lugar da emoção é fundamental na obra literária e o modo como nós, professores e críticos, trabalhamos essas emoções textualizadas pela literatura. Porque existem as emoções que estão textualizadas pela literatura que muitas vezes não despertam nada no leitor. Existem outras emoções que despertam. Então, há uma coincidência entre, muitas vezes, as emoções que os personagens vivem nos romances, as emoções que o eu lírico está vivendo, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente, né? Chega a fingir que é dor, fingimento, mas, embora ele revele que é fingimento, nós não deixamos de sentir aquela emoção. E as emoções que nós, como leitores, sentimos, independente do texto, que nós projetamos no texto. Então, é muito importante, porque essa educação sentimental, essa educação estética, ela percorre uma trilha totalmente diferenciada dessa que nós temos no dia a dia, na universidade, nas escolas, que é de formar as pessoas para tirarem boas notas, para acumularem informações, conhecimentos técnicos, etc. Não é esse o caminho do ensino da literatura. A ambição é maior e é muito mais complexo. Qual seria a metodologia ideal para nós transmitirmos, ou pelo menos nós nos comunicarmos com os nossos estudantes, que a literatura se torne realmente... que os escritores se sintam satisfeitos com o ensino que está sendo desenvolvido sobre as obras que eles escreveram. É muito importante incluir a presença dos escritores. Nós trabalhamos na UFAL com um projeto de extensão com escritores em atividade, alagoanos e alagoanas, exatamente porque esse contato direto com os escritores consideramos que é muito importante. Então, esse caráter pedagógico, aí tem muito a ver com a questão da voracidade do discurso literário, é uma coisa muito tangendo o absoluto, né? Uma coisa que parece que a literatura quer ser tudo, mas ela tem sim esse caráter pedagógico. E aí o Todorov se pergunta, né? Tem como professores Shakespeare, Sófocles, Dostoiévski e Proust, não é tirar proveito de um ensino excepcional? Aí ele propõe que esses escritores de literatura sejam os grandes mestres de todas as áreas, né? E que os estudos literários ocupem um lugar nas humanidades, no conjunto das humanidades, da psicologia, da sociologia, da história, das ciências políticas, que tudo possa perpassar, que a literatura seja uma espécie de encruzilhada, por onde todos esses discursos, esses saberes possam atravessar e ser atravessados por ela, né? E que as pessoas formadas em outras áreas possam também ter proveito desse grande saber literário. E aí, vamos concluindo a nossa lição, vamos voltar àquela relação que John Stuart Mill teve com o grande poeta romântico William Wordsworth, que viveu no mesmo século, e nasceu um pouco antes, né, mas foi um grande poeta romântico e que, de fato, nos dá uma grande lição e que provocou, que salvou, digamos assim, o John Stuart Mill, que se tornou um grande filósofo, dessa grande depressão, essa melancolia, não é melancolia, depressão, porque é a doença do século XXI. Brevemente, haverá mais pessoas morrendo de depressão no nosso século
do que de câncer, né? E, e essa questão mesmo da cura por intermédio da medicação química é algo que talvez não esteja funcionando. Então, quem sabe a literatura vem a ocupar um espaço no século XXI que já teve no século XIX, curando o poeta William Wordsworth. E talvez isso tenha a ver exatamente com esse nosso retorno a Rousseau. Talvez a gente precise voltar a essa solidariedade humana que nós estamos perdendo a cada dia, pelo excesso de individualismo dentro desse sistema capitalista que está na sua fase, seus estertores, mas que não aponta para uma solução. E é essa volta à solidariedade. E a palavra que Richard Rorty pronuncia é essa de que, em última instância, é a busca pelo amor mesmo, né? Esse amor, esse retorno à humanidade. Então, vamos terminar com o poema de Wordsworth, o poema do século XIX. É importante porque todos os exemplos que Todorov cita são do século XIX. E ele afirma lá no primeiro ensaio que nós devemos tomar a literatura no sentido amplo e intenso, e ela prevaleceu na Europa do século XIX. É importante observar que Todorov ele cita todos os exemplos, praticamente, de autores do século XIX. E é muito interessante essa afirmativa que ele faz, que nós devemos tomar a literatura no sentido amplo e intenso, e ela prevaleceu na Europa no século XIX. É uma afirmação questionável, porque não podemos dizer que a literatura do século XIX tenha sido mais intensa que a literatura do século XX na Europa, mas é uma tomada de postura teórica de Todorov, e pode servir, inclusive, para um debate, né? Mas é interessante no que diz respeito a essa questão da salvação, da literatura como cura, né? Nesse sentido, vamos finalizar nossa videoaula com a poesia de Wordsworth, que foi um poeta romântico do século XIX e que, de fato, inspirou o filósofo John Stuart Mill e que o salvou da grande depressão que ele teve na juventude. A depressão é uma doença do século XXI. Diz a ciência que talvez, se não já está acontecendo, hajam mais pessoas morrendo de depressão do que de câncer no século XXI. Quem sabe retomemos a função da literatura no sentido medical de curar as pessoas pela palavra. Então, gostaria de finalizar com esse poema do William Wordsworth, A Lição de William Wordsworth. Eu sinto o coração bater mais forte quando o arco-íris posso ver. Assim foi quando a vida começou, assim é agora quando adulto sou. E assim será quando eu envelhecer. Se não, melhor a morte. A criança é o pai do homem, e eu hei de atar meus dias, cada qual com elos da piedade natural. Bom fim de semana.